Fala, senhores, agora chegando no módulo 33 do nosso curso, onde nós vamos falar sobre emergência química e tecnologia. Vamos falar um pouco de forma bem objetiva, né, bastante prática, sobre emergências químicas. O que é isso? Qual é o conceito? O que nós realmente precisamos nos atentar com relação a isso? E um dos pontos é você conhecer o seu procedimento interno. É você saber onde se encontram os equipamentos aí na sua empresa. Saber onde encontra a FISPIC, a ficha de emergência. Qual é a simbologia utilizada na sua empresa para identificar produtos químicos, por exemplo. Ela é baseada no diamante de Rommel ou ela é baseada no GHS? Então, olhar isso, entender isso, faz muita diferença para você como um brigadista de emergência. Entender esses conceitos. E é isso que eu quero passar para você aqui nessa parte do nosso treinamento. Então, dividindo aqui, né, a nossa tela com você, nós começamos falando aqui sobre alguns equipamentos que são de emergência, equipamentos que nós já vimos aí nos módulos anteriores, então não vou dar muita atenção aqui a isso. É uma máscara do tipo envelope, da marca Task, é o modelo STR, suprimentos de ar, ventilação e tal, que podem sim ser utilizados em situações de emergência química também, né? De repente para tirar a vítima aqui, de repente para melhorar ali o ambiente, o ar daquele local, né? Fazer uma ventilação forçada, podem ser utilizados. Mas aqui realmente nós começamos a entender um pouco mais do conceito. O que seria essa emergência química? Então seria uma situação que envolve produtos químicos, né? Que pode de alguma forma representar um perigo à saúde e à segurança da população, meio ambiente e ao patrimônio público ou privado, requerendo, portanto, intervenções imediatas. Muito bem. Aqui nós vemos um caminhão tombado e nós dizemos que isso é um acidente químico. Por que isso é um acidente? Porque teve um prejuízo ao meio ambiente. Então, é um acontecimento ou situação perigosa envolvendo a liberação de uma substância química que afeta a saúde humana e o ambiente. Então, aqui nós temos um acidente. Aquele mesmo conceito que nós temos de incidente e acidente para lesões, por exemplo, a gente tem aqui na questão ambiental, nas emergências químicas. Acidente químico, ele é aquele que ocorreu e teve um agravo ou um contato, no caso, com o meio ambiente ou lesionou alguém. Esse é um acidente químico. Por sua vez, eu tenho também o incidente químico, que é aquele no qual houve um derramamento, aliás, houve um incidente, né? Não é nem um derramamento, justamente esse é o ponto. Não chegou a ocorrer esse derramamento. Os tambores caíram do caminhão, mas eles não romperam, não houve a liberação desse produto no meio. Esse, então, dizemos que é um incidente, bem parecido com o conceito, né, de acidente de trabalho, incidente de trabalho, nós trazemos isso aqui. Então, aqui nós temos o acidente, porque teve um contato com o meio ambiente, talvez a lesão do motorista. Aqui um incidente, porque embora os tambores tenham saído, né, escaparam aqui do caminhão, parece que é um Sider, né, o modelo aqui da carroceria, ele não abriu, então está protegido, nós tivemos ali um incidente. Perfeito. E nesses momentos, senhores, o brigadista ele atua, né? Ele atua dentro da empresa, controlando derramamento, spill kit, né? Que é o kit para derramamento, utilizando. Falamos disso anteriormente. Então, aqui mais um fechamento aí desse tema. Perguntas a serem respondidas. Quais, quais são as propriedades químicas da substância? Posso jogar água? É um equipamento que aceita o uso de água? Se tiver um princípio de incêndio? Qual é a manta utilizada para ele, né? A manta para absorver esse produto? É um produto que vem de base de hidrocarbonetos, né, do petróleo? Não. Então eu tenho que entender quais são as propriedades e as substâncias químicas dele. O que ocorre quando a substância é aquecida? Pergunta interessante. Em que temperatura que ele começa a volatilizar, por exemplo? Né? Qual é o ponto de fulgor dele? Os vapores são tóxicos? Ocorre reação violenta com outro material? Outra substância química ou quando está misturado? Mais uma pergunta interessante. Qual é o tipo de embalagem que ele foi utilizado? Então, tudo isso precisa ser respondido. Embalagem, existe uma literatura específica para ela, uma legislação para ela.
Então essa embalagem foi adequada, ela está reconhecida pelo Inmetro, por exemplo. Qual que é a reação? E eu pergunto como nós vamos ter as respostas para essas perguntas. E aí está o desafio. Para isso eu preciso conhecer alguns programas, algumas legislações, como por exemplo a GHS, que é a Global Harmonization System, ou seja, Sistema Globalizado de Armazenação, talvez seria isso em português, é um sistema globalizado, acho que seria isso, harmonizado. Enfim, eu posso utilizar esse sistema ele é reconhecido em vários países, inclusive no Brasil, tá? E ele é o que define esse pictograma que nós vemos aqui. Esse pictograma, deixa eu trocar aqui o laser, que senão não fica legal para vocês enxergarem. Prometo não desenhar dessa vez. Então aqui, ó, esse pictograma ele está baseado no GHS. Eu preciso conhecer isso aqui para poder ter resposta sobre isso. Então uma caveira, eu sei que é tóxico, um foguinho, então nós vamos entender isso. Nós não vamos entrar profundamente no GHS aqui nesse treinamento, existe um treinamento para isso específico, que é o treinamento da NR26, mas aqui nós vamos falar de forma mais simples, tá? Qual tipo de extintor utilizar, aprendemos sobre isso. E aí nós falamos também da FISPIC, Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. Em conjunto com a FISPIC, eu preciso falar também da ficha de emergência. A ficha de emergência, ela vem informações, por exemplo, como essa, que por sua vez vai estar numa placa, né? Essa placa, a placa da ONU, a gente já falou sobre isso também em outro módulo. E essa placa, ela traz informações sobre o produto. Então imagina, um caminhão tomba, você chega no caminhão lá, o bombeiro, a emergência, ele vê essa placa, ele consegue através de um outro manual consultar qual é o produto que vazou ali, qual é o produto que estava dentro desse caminhão. Então aqui é o número do risco, que é o segundo algoritmo representa o risco subsidiário, e aqui o número da ONU, né? Então esse painel aqui ele é importante. Onde eu vejo isso, né? Então ficha de emergência para transporte FISPIC mais completa fica dentro da empresa, junto com os produtos, preferencialmente. Bom, aqui nós vimos alguns desses pictogramas, então aqui uma simbologia que é interessante a gente reconhecer, conhecer, né? Em situações de emergência. E aí nós falamos mais aqui do sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, que define, né, os perigos específicos de cada produto químico, criando critérios de classificação e facilita a comunicação de informações de perigo de rótulos e FISPIC. Então a FISPIC ela vai trazer esse pictograma baseado no Global Harmonization System, tá bom? Então esses são pontos importantes aí para você que atua nessa área, que é um brigadista, entender das emergências químicas. Bom, aqui novamente nós vimos com um pouco mais de detalhe o que é a FISPIC, né? Também citado aqui na NR26. A FISPIC ela tem basicamente 16 itens, então desde o primeiro socorro, as substâncias químicas, a pictograma, primeiros socorros, incêndio, vários itens e o que fazer em cada um desses. Ficha de emergência, né? Então é obrigatória apenas para o transporte do produto, resíduos perigosos ou equipamentos relacionados com essa finalidade, podendo ser usado também para o transporte de produtos não classificados como perigosos, né? Como perigos, como uma boa prática, né? Mas para perigosos é essencial, né? O pessoal do MOP conhece bem isso aí. E um outro sistema que nós temos seria aqui a classificação baseada no diamante de Rommel. Então, nós temos, né, uma série de equipamentos aí, de produtos, perdão, aonde essa simbologia que é o diamante de Rommel, ele pode vir a contribuir bastante. Por quê? Porque facilita a visualização. Entenda, o que você precisa perceber aqui? Quando eu olho para essa simbologia, eu consigo dizer que o 3 aqui, ó, significa risco para a saúde e ele é muito perigoso. Então, a grande sacada do diamante de Rommel, ele é facilitar a compreensão sobre aquele produto. Essa simbologia que nós estamos vendo aqui é da acetona. Eu não sei se aqui, nesse tamanho, fica legal para vocês, mas aqui fica, né? Ó, agora sim.
Como que eu vou visualizar isso? Então eu tenho a minha acetona aqui dentro, do meu recipiente, por exemplo, com essa simbologia. Aí eu olho aqui na acetona, ó, o produto é acetona e eu vejo que ela tem risco 2 para inflamável. O vermelho, ele representa inflamabilidade. O azul, ele representa risco à saúde. E o amarelo representa reatividade. E o branco, risco específico. Por exemplo, esse W com um traço no meio. Significa o quê? Não deve ser utilizado água para casos de incêndio, né, com esse produto. 3, ele é um produto muito perigoso. 2, ele é um risco de incêndio. 2 é combustível, ou seja, não é inflamável. Que é aquele conceito que está dentro da NR20 e que aqui tem um conceito parecido. Ele chama de combustível, ó, abaixo de 94 graus, inflamável abaixo de 37 graus. Diferente um pouco da NR20, né? Como é que define combustível inflamável lá na NR20, que é o que serve para nós aqui no Brasil? Diamante de Rommel, ele não é uma legislação, tá? É uma orientação. A empresa não é obrigada a ter isso. Importante deixar isso claro. Seria uma boa prática. Mas só para esclarecer, eu acho que até comentei isso durante esse curso, mas como são muitos módulos, vou reforçar aqui, não me lembro, com certeza. Inflamável, quando o ponto de fulgor é abaixo de 65 graus. Combustível, quando o meu ponto de fulgor é superior. Ponto de fulgor, momento no qual um determinado produto, um líquido, desprende gases. Lembra disso? Eu creio que você lembra, né? Se não, volta lá no módulo e dá uma olhada nessa aula, a gente falou sobre isso sim. E reatividade, se ele é muito explosivo. 4, pô, é altamente explosivo. 3, pode explodir sobre o choque. No caso que ele é 1, ele é estável sobre o calor. Então é tranquilo nesse caso aqui. Então são esses os pontos que nós temos que observar e entender aqui baseado na classificação dos riscos do diamante de Rommel. Um outro ponto importante da emergência química é reconhecer roupas. Falei um pouco sobre isso lá atrás. Então, nível de roupa. Se é uma roupa nível A, nível B, nível C. Aqui tem exemplos, né, de algumas roupas. Lembrar que toda vez que envolve uma situação desse tipo, nós temos que fazer um isolamento, proteger o local, garantir que pessoas que não estão envolvidas na atividade se aproximem, fazer uma boa contenção para que esse produto que vazou não acesse redes fluviais, pluviais, que a gente mantenha o controle disso, rios, ribeirinhos, então manter isso sob controle. Para isso simulado, né? Depois de feita atendimento à ocorrência, você tem aquela questão da descontaminação, né? Da emergência química, isso é bastante importante e tem que ser atendido também. Então observar muito essa questão aí também, tá? Então seria essa ideia aqui de emergências químicas, né? Descontaminação, o isolamento, tipos de roupa, modelos aí de sinalização e você pode usar o diamante de Rommel, que não é uma legislação, mas você pode utilizar. Você pode usar, e aí sim, legislação a FISP, que é a ficha de emergência, o GHS, que é o sistema globalmente harmonizado. Importante conhecer a simbologia que ele traz. Aqui nós falamos da placa da ONU. Então, perguntas que você tem que responder para um bom atendimento. Então, esses são conceitos aí importantes para você realmente ter uma boa aplicação aí em emergências químicas. E, como eu disse várias vezes, conhecer o seu procedimento interno, os produtos que você tem aí, o plano de atendimento à emergência para esses produtos, qual roupa, qual proteção respiratória adequada para você utilizar. Né? Muitas vezes não é um EPR, não é um respirador autônomo, mas é uma máscara semifacial. E aí a pessoa está lá atendendo um vazamento de formaldeído com uma máscara que é para sulfeto de hidrogênio. E aí? E aí ela não está protegida. Então você tem que conhecer bem os produtos da sua empresa. Pegue a FISPIC, estude a FISPIC e você vai ter um ambiente aí seguro e vai fazer um excelente trabalho nesse sentido. Tá bom? Esse é o módulo sobre emergências químicas. Vamos finalizando aqui e nos vemos aí no próximo módulo. Até lá!